Meus irmãos e ouvintes, receba a todos a doce paz do Senhor Jesus. Eu quero dialogar com você acerca de uma palavra que tem um sentido muito forte no âmbito espiritual que atinge o mundo físico e a nossa vida. A palavra conhecida como maldição. E nós encontramos dentro do livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, ele diz assim, a língua tem o poder sobre a vida e a morte. O interessante é que a palavra maldição, ela vem como uma palavra de destruição, devastadora. O interessante é que o pai de Salomão, Davi, escrevendo agora no Salmo de número 109, verso de número 17, ele diz assim, visto que amou a maldição, ela sobrevenha, e pois que não desejou a bênção, se afasta dele. Ou seja, a maldição, ela é oportunista, é isso mesmo. Presta bastante atenção. Maldição não intencional também pode ser autoimposto com palavras mal usadas. Por exemplo, ela me deixa louca. Eu fico doente cada vez que eu penso naquilo. Eu queria morrer. Eu morro de medo. Eu estou morrendo de vergonha. Quebrei o meu coração e esperei morrer. Ou seja, são palavras que você pronuncia que no mundo espiritual tem um peso muito grande. E por você não entender isto, você atrai essas palavras de maldição e depois não compreende, não entende, porque a sua vida está toda amarrada. E aí, uma pergunta que não quer se calar. Será que eu estou debaixo de maldição? Será que eu estou amaldiçoado? Como a maldição são gerada? A maldição é gerada, muitas vezes, intencionalmente imposta por outros. Um exemplo, algumas maldições são geradas intencionalmente por inimigo da pessoa amaldiçoada. Você sabia disso? Ou seja, aquela pessoa que trabalha com você, que não gosta de você, que tem ódio de você, então ela começa a liberar palavras de maldição sobre a sua vida. Você não vai para frente, ela não vai conseguir ficar nesse emprego, eu vou fazer de tudo para ela perder essa posição, eu vou fazer de tudo para ele perder esse cargo. Então, ou seja, são palavras que vai sendo liberada e aí ela tem um efeito muito grande. Por quê? Porque o adversário da nossa alma, Satanás, ele não tem poder naquilo que nós pensamos, mas tem poder naquilo que nós pronunciamos. É aí que eu e você temos que vigiar muito. Isso é muito importante, porque quando eu paro para analisar esse tópico, presta atenção. Uma pessoa com motivos de queixa contra a outra ou outro pode amaldiçoar o outro por contrato. Como assim, pastor? Ou seja, contratar um bucho, contratar um curandeiro para um feitiço ou até mesmo um encantamento sobre alguém. Em alguma cultura é como pedir com quem o curandeiro amaldiçoou o inimigo. Ou seja, ela procura aquele curandeiro, aquele feiticeiro para fazer algum mal sobre a sua vida. Só que quando alguém que você conhece, que é ligado a você, que está orando por você,
intercedendo a Deus por você, a maldição é quebrada, pois a palavra de Deus nos traz a esperança. Sobre Israel não há encantamento, ou seja, não há maldição. Israel é eu e você. É isso que você tem que compreender. A maldição, quando ela é lançada e você não sabe quem lançou, você fica escravo desta maldição. Mas quando você sabe quem lançou essa maldição, você não vai lutar com essa pessoa, pois Paulo nos afirma em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, a sua luta não é contra essa pessoa, a sua luta é contra o adversário que está usando essa pessoa. Então, já que você sabe que ela está te amaldiçoando, o que você tem que fazer? Procurar um líder espiritual, comunicar a ele a situação. Então, você ciente e ele ciente, então você vai relatar para ele a maldição que a pessoa lançou. Por quê? Porque você se lembrou da maldição. Quem sabe ela disse assim a você: você vai ficar doente, você vai ficar sobre a cama, você vai perder tudo. E daquele dia em diante as suas coisas começaram a dar errado. Aí você vai se lembrar que foi aquela maldição daquela pessoa. Aí você vai chegar até o líder espiritual, vai falar com ele, e ele vai, com a autoridade de Deus, vai orar sobre você e vai quebrar essa maldição. Aí você vai ver as coisas acontecer em nome de Jesus. Mas você precisa entender o quê? Que alguém pode amaldiçoar outro quando estiver com raiva ou ódio. Presta bastante atenção. Quando tiver com raiva ou ódio, pode liberar palavra de maldição até mesmo sem querer. Por quê? Porque no momento de ódio, no momento de angústia, pode ser liberado. Ou seja, uma mãe liberar uma palavra de maldição sobre a filha, um pai liberar a maldição sobre o filho. Escuta bem, uma certa feita eu vivi uma experiência de uma pessoa que testemunhou. Ela estava dirigindo e de repente uma pessoa passa e ela conseguiu frear. E ela disse: se você continuar assim, eu vou acabar matando alguém. Não demorou muito tempo. Ela atropelou uma pessoa e a pessoa veio a óbito. Porque a palavra de maldição liberada por ela surgiu efeito no mundo espiritual. Pessoas ou familiares envolvidas em discussões violentas, especialmente foram prolongadas por causa de maldição. Ou seja, muitas pessoas estão sendo destruídas dentro do lar por causa de palavra de maldição. Então vamos entender uma coisa. Eu me identifiquei. Quem me lançou a maldição, eu vou lutar contra aquela pessoa? Não. Eu vou orar por ela e eu vou buscar um líder espiritual porque ele tem autoridade para orar pela minha pessoa. Entenda bem. Pastor, como é que eu vou descobrir que eu estou debaixo de maldição? Quando você entender que nada está dando certo na tua vida. Que nada, em todas as áreas, está dando errado. Então está na hora de você orar a Deus, buscar em Deus. Deus vai trazer ao seu coração o que está acontecendo e você vai procurar um líder espiritual e ele vai te orientar. Por quê? Porque muitas palavras de maldição, elas surgem em momentos de raiva, momento de luta, momento de dificuldade. Agora eu vou ler para vocês alguns tópicos que palavra de maldição que surge grande efeito. Uma maldição pode ser feita sem intenção, olha só. Uma maldição pode ser feita sem intenção. Uma maldição pode resultar, por exemplo, palavras discutidas dos pais quando irritado, frustrado, com habilidades com crianças. Presta atenção. Tem muitos pais e mães que amaldiçoam os seus filhos ainda pequeno. Escuta bem. Com tais palavras que traz grande efeito. Exemplo, você faz nada direito, você é burro, você nunca vai ser nem nada ou ninguém na vida,
você nunca será capaz de ter um emprego, você provavelmente vai ficar doente por longo da sua vida. São palavras de maldição que tem que ser quebrada. E a palavra de maldição, escuta bem, só pode ser quebrada quando a pessoa amaldiçoada, ela entende e ela lembra e ela confessa, pastor, mas se eu não me recordo, mas se você sente, você procura um líder espiritual e fala para ele, pastor, líder, ore por mim, quebra a maldição na minha vida. Eu me recordo quando eu era pequeno, minha mãe falou isso, meu pai falou isso. Eu me recordo que meu pai era macumbeiro, a minha avó era macumbeira, a minha mãe era feiticeira e por aí vai. Então, em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje, vigia no que você fala. E se alguém te amaldiçoou, procura o líder espiritual, porque você vai ver o que Deus irá fazer sobre a tua vida, pois a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Eu deixo essa palavra no seu coração e que você medite nela. E embaixo do vídeo tem a descrição aí, tem o meu WhatsApp, que você pode entrar em contato comigo e eu estarei orando por você em nome de Jesus.